E aí galera, boa noite, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma live aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre os maiores erros que atrapalham o seu processo de evolução, de emagrecimento e tonificação, tá bom? Eu sou o Guilherme e eu ajudo mulheres a emagrecer e tonificar sem ficar horas na academia e nem fazer dietas restritas, ok? Então o que eu vou falar nessa live de hoje, nesse vídeo de hoje? Eu vou falar basicamente sobre os maiores erros que as pessoas cometem quando estão no processo de emagrecimento e no processo de tonificação, ok? Então aqui a gente vai discutir algumas estratégias, algumas coisas para que vocês possam não estar errando tanto na hora de atingir o objetivo de vocês, ok? Então, basicamente eu vou tentar hoje descomplicar a cabeça de vocês para fazer com que vocês consigam efetivamente conseguir um corpo tonificado e um corpo mais definido e um corpo mais magro com um percentual de gordura menor, ok? E quais são alguns dos erros, né, que eu vou estar tratando aqui na live de hoje? Então, a gente vai falar sobre um pouco sobre alimentação, sobre como a pessoa não deve cortar tudo que está comendo, sobre consumir muito carboidrato simples, sobre consumir muita gordura através de frituras, consumir pouca proteína, treino errado, treino em excesso, sobre o descanso, sobre o álcool, enfim, hoje eu vou estar falando sobre tudo isso para vocês, para ver se vocês conseguem absorver um pouco do que eu estou dizendo para vocês, para conseguir realmente chegar no objetivo de vocês, que é ganhar o corpo dos sonhos, beleza? Então, basicamente, hoje eu vou falar sobre esses erros, tá? O que eu não vou falar aqui, sobre o que eu não vou estar discutindo com vocês, tá? Sobre uma vida de atleta, vocês não vou falar aqui para vocês estarem entrando numa vida de atleta, ou seja, lembrando que uma vida de atleta é uma vida extremamente difícil, né, e muito mérito para quem é atleta. Então, mas hoje basicamente não vou estar falando para vocês que para vocês chegarem no objetivo de vocês não precisam estar fazendo as loucuras, entre aspas, que o atleta tem que fazer para chegar no objetivo. Eu tô aqui para dizer para vocês hoje que vocês conseguem conseguir o corpo que vocês desejam sem ter que estar fazendo o que os atletas fazem. Então não é nenhum bicho de sete cabeças, são coisas simples, pequenos detalhes que vocês podem fazer para estar conseguindo arrumar e modificar o corpo de vocês e deixar do jeito que vocês querem, ok? Mas qual que é a diferença entre viver uma vida de atleta e fazer alguns ajustes na alimentação e treino para emagrecer e tonificar? Qual que é a diferença? Então assim, um atleta, quando ele vai competir, seja qual for a modalidade, ele tem que seguir 100% a dieta que o nutricionista propôs para ele, tá? Então tem que ser uma dieta 100% restrita. O treino, ele não pode falhar, mesmo que ele estando ruim, tendo num dia ruim ou tá cansado, enfim, não importa, ele tem que treinar. É um treino extremamente intenso, muito mais intenso do treino que vocês estão acostumadas. Então, para começar, que eu já sempre bato na tecla aqui que uma das coisas que vocês não precisam fazer para emagrecer e tonificar é fazer dieta super restrita, e para ser atleta a primeira coisa que tem que fazer é uma dieta super restrita. Então essa é a grande diferença também. E o treino, que é um treino extremamente intenso e extenso, né? Então você fica muito tempo na academia, tá? O que não é preciso já para nós, seres humanos normais aqui, que não somos atletas, ok? Então, essa é a grande diferença entre a pessoa que quer um corpo legal, bonito, e uma pessoa que é atleta. Vocês não vão ter que estar se sacrificando igual um atleta para chegar nos seus objetivos, ok? Então, vamos lá. As pessoas confundem alguns desses erros no processo de emagrecimento e tonificação? Confundem muito. Uma das coisas que as pessoas mais confundem quando querem decidir ingressar, quando querem ter o corpo mais magro, um corpo mais tonificado, um corpo mais forte, um dos maiores erros, para começar aqui a nossa live de hoje, é a dieta super restrita, ou então ficar sem comer. Por que eu falo que esse é o maior erro que as pessoas cometem? Tá? Então vou falar desde o comecinho. Então uma pessoa que está acima do peso, ela decide, não, hoje eu quero emagrecer, ela pega, corta tudo. Isso é a pior coisa que ela pode fazer. Por quê? Quando a pessoa corta tudo, o que o corpo vai fazer? Ele não está tendo calorias, não está tendo nutrientes para usar como fonte de energia através da alimentação, porque cortou tudo, aí ele vai usar outras fontes de energia, que é a pouco de glicólise que você ainda tem no sangue, a proteína, que é o seu músculo, e um pouquinho de gordura. Por que ele usa muito menos a gordura? Porque a gordura é uma coisa difícil de você fragmentar, uma coisa difícil do corpo absorver. Então é muito mais fácil para o teu corpo usar a proteína, ou seja, o músculo, como fonte de energia. Vou dar uma explicação bem simples aqui que eu sempre falo para minha galera, para meus alunos, e eles conseguem assimilar bem. Quando vocês estão com a mão suja de gordura, por exemplo, quando vocês vão
lavar uma louça, quando pega uma carne assim com a mão, uma carne gordurosa, que você fica com a mão cheia de gordura. Não é difícil você tirar aquela gordura da mão? Você tem que estar passando detergente, uma água morna e depois que você lavar ainda tem que enxugar num pano. Então, essa é a mesma dificuldade que o nosso organismo tem para quebrar a molécula de gordura e transformar em energia. Então, é muito mais fácil para o corpo, muito mais viável ele usar a proteína. Então, partindo dessa analogia, entendam que você ficando sem comer, o teu corpo vai usar como reserva para ele se manter muita proteína. Então, você vai perder muita massa muscular, vai perder bastante líquido. Aí, teu peso na balança vai baixar bastante. Você vai falar, nossa, estou emagrecendo mesmo. Beleza? Você vai diminuir bastante o peso corporal, vai perder bastante água, perder bastante músculo. E aí, quando você for ver, você vai se tornar uma pessoa, que é aquela pessoa que a gente chama de falsa magra, né? Ou seja, vai ficar uma pessoa flácida com aquela pochetezinha. E daí aquela pochetezinha não vai sumir. Por que ela não vai sumir? Porque a coisa, né? Vou falar a coisa, né? Que mais queima gordura, você expulsou, você mandou embora, que era o teu músculo. Como que você mandou embora ela? Deixando de comer. Então, o maior erro das pessoas quando querem emagrecer e querem manter-se tonificadas e não ficar flácida é cortar tudo. Uma vez que você deixa de comer, fica passando fome e corta tudo, o que vai embora é líquido e massa muscular e um tiquinhozinho assim de gordura, ok? Só que o restante da gordura que ficar não vai sair porque você expulsou a massa muscular, que é usar essa gordura como fonte do combustível. Então, o maior erro que eu vejo é a alimentação super restrita, por isso que eu não indico para ninguém. Um outro ponto, um treino em excesso. Então a pessoa às vezes está empolgada, né? Quer evoluir, aí ela começa a treinar em excesso. Quando eu falo treinar em excesso, o que é? Por exemplo, eu como personal passei um treino para minha aluna ou para o meu aluno, tá? Passei um treino para ele. Aí ele vai lá, faz o treino e depois ele fica mais 1-2 horas da academia, fazendo esteira que nem louco, bike, ou fica inventando exercício. Tem duas situações aí. Primeiro, ele ou ela não fez esse treino como devia. Se tivesse aplicado a intensidade da maneira que se deve, como eu ensino aqui na minha assessoria online, ele não teria mais gás para continuar na academia ele se sassaricando. E o segundo ponto é que quando você fica fazendo em excesso, chega um ponto durante o treino que a gente está fazendo, o exercício físico, ou até às vezes alguma atividade intensa que a gente faz aí em casa, chega um ponto que o teu corpo não consegue mais estar produzindo e absorver a molécula de glicose, que é energia. Quando chega nesse ponto, quando o teu corpo começa a entrar em fadiga, o que ele vai fazer para manter-se ativo, para manter-se enérgico? Não tem mais a molécula de glicose, o que ele vai fazer? Ele vai para a proteína, que é massa muscular. Então, se você treinar em excesso, você vai baixar bastante o peso na balança de início, porque vai muito líquido também, mas você perde massa muscular, que é o que mais faz você queimar gordura. Tem que entender uma coisa, galerinha. Massa muscular é o que mais faz você queimar gordura. Quanto mais massa muscular você tiver, mais fácil de queimar gordura, ok? Então tente preservar o máximo possível a massa muscular de vocês, ok? Um outro ponto, beber álcool, bebida alcoólica só final de semana, beleza. Eu tô aqui falando para vocês que vocês não precisam sofrer para emagrecer e tonificar, né? Venho aqui falar. E quando eu falo isso, eu também falo do álcool. Você não precisa cortar o seu álcool 100%. Lógico que não precisa. Se você gosta, né? Legal, show de bola. Só que tem pessoas que passam a semana inteira sem tomar o seu álcool ali e comendo certinho, só que chega o final de semana e extrapolam, tá? O álcool, ele é eu tô para dizer que é o pior vilão para quem quer efetivamente diminuir o percentual de gordura e principalmente ganhar massa muscular. Daqui a pouquinho eu já vou falar um pouco mais sobre o álcool detalhadamente para ver o que ele faz no teu organismo. Mas o que eu indico, né? Você não quer largar tua cervejinha, o teu vinho ou tua vodka, enfim, não sei o que você gosta de beber, tente diminuir um pouco a quantidade, né, o consumo no final de semana. Deixe para consumir só em um momento. Por exemplo, vamos supor que você bebia no sábado e no domingo. Então tá. No sábado, se você vai beber, toma só naquele momentinho, naquele horáriozinho que você estava acostumado a tomar. À noite, na hora da janta, ou então com teus amigos. Tomou, bebeu ali a tua bebida? Beleza, já foi por hoje. No dia seguinte faz a mesma coisa. E o que é interessante você fazer quando você estiver consumindo álcool? Tomou um pouquinho de álcool, depois já manda muita água em cima, tá? Porque o álcool vai desidratar demais você e o álcool vai atrapalhar demais na tua absorção de proteínas no teu intestino. Já vou explicar melhor sobre os problemas do álcool, tá? Então, voltando ali no tema desse tópico, que as pessoas confundem os erros no processo de emagrecimento e tonificação,
São esses que eu falei, que é uma alimentação super restrita, treinar em excesso e achar que beber álcool só no final de semana não tem problema. Não tem problema se beber maneiradamente, tá bom? Vamos lá. Próximo tópico. Já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Eu escuto muito isso na academia, escuto de todo mundo toda hora. Primeiro que a pessoa não tentou de tudo, ou então ela tentou de tudo, mas em ordem errada e da maneira errada, tá? Então, assim, alguma coisa de errado nesse teu processo de tentar de tudo tinha. Então, tinha alguma coisa errada ali, tá? E é muito fácil descobrir isso quando eu tenho contato com o aluno, quando eu vou falar com ele, quando ele me procura para fazer uma consultoria online ou quando me procura para fazer um personal presencial, eu já nos 5 primeiros minutos de conversa já identifico já qual que era o erro. E às vezes é uma coisa tão simples que acaba destruindo o teu processo de evolução. Então, o que eu falo? Provavelmente você não tentou de tudo ou você tentou de tudo da maneira errada, ok? Tenha certeza que assim, todo mundo consegue chegar no resultado que seja qual for o objetivo. Então não é só com você que acontece isso, tá? É só saber achar o erro que você tem e modificar, tá bom? Então com certeza você não tentou de tudo. Vamos lá, voltando pro álcool. Por que diminuir o consumo de álcool e aumentar o consumo de proteínas é importante para quem quer emagrecer e tonificar? Então primeiro, vamos falar do álcool. Por que o álcool ele é tão vilão? Vamos falar da parte de absorção primeiro. Quando você consome um álcool, começa a consumir álcool em excesso, ele atrapalha, em alguns casos ele até inibe a tua absorção de nutrientes no intestino. Que a absorção de nutrientes, vitaminas e proteínas é feita no intestino, no comecinho do intestino. Quando você consome muito álcool, ele bloqueia essa absorção. Então assim, você acaba tendo uma imunidade muito mais baixa, porque é ali que é feita a absorção de vitaminas. Você acaba interrompendo a absorção de proteínas, que é massa muscular, e o álcool, além de tudo isso, ele é muito calórico, né? Então, o álcool, um grama, né, de álcool, ele dá mais ou menos ali 7 calorias. É quase a mesma quantidade que 1 grama de gordura, que é 9 calorias, tá? Então, tem que estar tomando cuidado, porque o álcool, além de tudo isso, ele é extremamente calórico. Só que tem mais um detalhe, ele te deixa desidratado, ele desidrata o teu corpo. Então, quer dizer, o álcool ele vai te atrapalhar em todos os aspectos. Não tem uma coisa benéfica em que envolva álcool e ganho de massa muscular e emagrecimento, tá? Só que você tomar a tua bebidinha no final de semana, você tomar alguma coisa no final de semana, deixa o teu psicológico legal, faz bem para o teu psicológico, tranquilo, não precisa cortar. Só tenha em mente que ele é extremamente calórico, ele vai atrapalhar a tua absorção de todos os nutrientes, seja macro ou micronutrientes. Macronutrientes, só para vocês saberem, carboidrato, proteínas e lipídios, ou gorduras, e micronutrientes, vitaminas e minerais, tá bom? Então, saibam disso, ok? E por que aumentar o consumo de proteína é importante para quem quer emagrecer e tonificar? Hoje, o indicado pelos nutricionistas, o que é o indicado? Você que está comendo de 1,8 a 2 gramas de proteína por peso corporal, no mínimo, para você ter um ganho efetivamente de massa muscular. Então, vamos supor... Vou pegar o meu exemplo. Eu estou com 83 quilos. Eu vou arredondar para 80. Então, 80 quilos. Quanto de proteína no mínimo que eu tinha que estar consumindo por dia? No mínimo. Então, vou pegar 2 gramas, que é o que eu falei, vezes meu peso, 160 gramas de proteína por dia. No mínimo, eu tenho que estar consumindo para eu ter um ganho de massa muscular legal. Lembrando que, quando você ganha massa muscular, você tem muito mais aporte para poder queimar gordura. Ganhou massa muscular, queima mais gordura. É sempre isso, é simples. Ganhou massa muscular, queima mais gordura. Ok? É muito mais fácil. Então, 160 gramas de proteína, uma pessoa de 80 quilos tem que estar comendo por dia no mínimo para ter um ganho de massa muscular legal. Lembrando que a galera, daí eu falo isso para os meus alunos, né? Eles falam, mas eu só no almoço ali, eu como 2 filezão de peito de frango, já dá 200 gramas, já passa. Uma coisa que tem que entender é o seguinte, 100 gramas de frango não é 100 gramas de proteína. O frango não é proteína, o frango ele tem proteína. Então, 100 gramas de frango, ele tem mais ou menos ali 27, 26 a 30 gramas de proteína. Então, 30% daquele peito de frango, de 100% vai ser a proteína. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, parece que é muito, mas não é. E uma coisa que é comprovada, façam o teste aí, vocês que estão me assistindo. Dificilmente vocês, a menos que vocês sigam dieta, né, certinho, dificilmente as pessoas batem a proteína diária que deveriam. Pode fazer o cálculo aí, joga na balancinha ali.
Dificilmente as pessoas batem a meta diária de proteína. Carboidrato e lipídios, que no caso é gordura, extrapola, passa. E por que que passa? Porque carboidrato e gordura é gostoso, é palatável, ele é mais calórico. O corpo pede caloria porque é energia. Beleza, Rogério? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa, pode mandar aí. Então, assim, a proteína, ela não é tão saborosa, só que a gente tem meios de deixar ela gostosa. Mas dificilmente as pessoas batem essa meta diária de proteína por dia. Então, por isso que torna-se difícil queimar gordura. Então, voltando ali ao tema, por que diminuir o consumo de álcool e aumentar o consumo de proteína é importante para quem quer emagrecer ou tonificar? Voltando ali, fazendo um resuminho. O álcool atrapalha a absorção de todos os macros e micronutrientes no intestino, carboidrato, proteínas e lipídios e vitaminas. Então, assim, você absorve menos proteína, você absorve menos vitamina quando você consome álcool, você produz menos hormônios, no caso testosterona, né, que é o hormônio que ajuda você a queimar muito mais gordura. Ele desidrata o teu corpo, ou seja, é um grande vilão. Lembrando que você não precisa cortar, tá? Você pode diminuir o consumo do álcool, né, já que isso é uma coisa que ajuda o teu psicológico e te deixa bem, né? E aumentar o consumo de proteínas, como eu falei aqui. Você aumenta o consumo de proteína e dá o estímulo no treino, você ganha massa muscular e você queima mais gordura. Não tem tanto segredo. Ele é extremamente complexo no ponto de vista fisiológico, quando você estuda molécula por molécula e monômero por monômero, mas na prática é isso. Quanto mais massa muscular você ganhar, mais gordura você vai queimar. Entendeu? É basicamente assim. Beleza? E se eu não consumir a quantidade necessária de proteína, o que acontece? Então, o próximo tópico é o que eu acabei de falar. Você não consumiu a quantidade diária necessária que você precisa para ter um ganho efetivamente de massa muscular, você vai manter a tua massa muscular ali, ou a tendência é que você passe a ter cada vez menos. Quando você mantém a tua massa muscular, torna-se difícil queimar a gordura, tá? E quando você perde massa muscular, fica mais difícil ainda. Então, é muito comum a gente ver as pessoas na rua, assim, você consegue identificar de longe, né? A pessoa quando é aquela falsa magra ou um falso magro. Ele é uma pessoa magra, com braço e perna fina, mas tem aquela pochetezinha ali que castiga. E ela sempre fala que não consegue perder, porque realmente é difícil você perder aquela pochete quando você já se tornou o falso magro. Por que é difícil? Porque essa pessoa não tem muita massa muscular. Então aí ela tem que entrar numa academia, fazer um treino específico para ela para ganho de massa muscular e controlar a sua alimentação, que isso resolve rápido. Não é difícil perder a pochete, gente, não é difícil. Independente do tamanho que esteja essa pochete, se ela estiver cheia de dinheiro ou não, não é difícil perder essa pochete, ok? Porque cortar tudo na alimentação te prejudica ainda mais no seu processo de emagrecimento e tonificação. Então, falei no comecinho da live, vou repetir, por que cortar tudo prejudica? Uma vez que você corta tudo que você está comendo de maneira drástica, né? Primeira coisa que vai acontecer com você, o teu corpo vai baixar bastante o peso corporal, você vai ficar animada, subir na balança, diminuir bastante o peso corporal, vou continuar ficando sem comer, tá? O que foi ali? Líquido e massa muscular. Às vezes vai um tiquinho assim de gordura, beleza. Aí você começa a baixar e tudo que diminui tudo menos a gordura fica ali. Pelo fato de ser muito mais difícil do corpo transformar aquela gordura em energia. Como eu expliquei no começo da live, é muito mais difícil para o corpo transformar a gordura em energia. Aí a pessoa corta tudo, aguenta ali alguns dias, talvez uma semana e meia, 2, vai vir muita fadiga, ela vai ficar estressada porque o corpo está pedindo caloria. A grande chance dela não aguentar e passar e voltar a comer muito mais do que estava comendo antes. E daí o que vai acontecer? Ela vai ter perdido toda aquela massa muscular com essa restrição exagerada e a gordura vai estar ali. Então vai ficar muito pior. A pessoa vai ficar, além de continuar com a gordura vai ficar flácida, porque a massa muscular que mantinha o corpo ereto, tonificado, vai ter sumido. Então é complicado. Então não façam, não caiam não cometam esse erro de querer cortar tudo, tá? Deixa eu só ver o que o Rogério perguntou ali. Eu e minha esposa começamos CrossFit. Você indica algum pós-treino bom para nós? Posso indicar um monte de coisa excelente para vocês aqui. Eu não sei o objetivo de vocês, tá, Rogério? Faz muito tempo que eu não te vejo, não sei o objetivo de vocês. Mas o que é interessante você comer pós-treino? Tô julgando que o teu treino foi um treino intenso, tá? Vamos supor, vou partir do ponto que você fez um treino bem intenso lá no CrossFit. O CrossFit ele tem como característica ser um treino bem metabólico e não muito tensional.
O que é um treino metabólico? É um treino que tem como característica você ficar muito mais tempo com a tua frequência acelerada, frequência alta, porque são bastante exercícios, são vários exercícios com intervalos mais curtos, bastante repetições e normalmente em circuitos, né? Então a frequência cardíaca fica mais elevada. Ele não é muito tensional, ou seja, não envolve muita carga quanto na musculação. Ele tem sua carga, mas não envolve muito. Então é um treino que provavelmente você desidratou muito. Então você suou que nem louco, você e tua esposa suaram muito. E você também precisa repor o teu glicogênio, ou seja, a tua energia, tá? Então o que eu aconselharia? Você tem que colocar como pós-treino um repositor de eletrólitos, ou seja, sais minerais e vitaminas. Então o famoso Gatorade é excelente, mas ele é um pouquinho caro, você pode estar até consumindo uma água de coco, isso de líquido. Agora na parte de alimentação eu já entraria com carboidrato de absorção rápida, tá? Por que um carboidrato de absorção rápida? Para você repor logo o que o teu corpo perdeu, para evitar que você queime massa muscular. O carboidrato pode ser banana, com mel, pode ser até uma aveia com banana. A aveia ela é uma absorção lenta, mas com a banana daí fica meio a meio, tá? É uma boa opção. Você pode inclusive ser até um pãozinho integral, não tem problema. E de proteína, que eu sempre digo, o pós-treino não pode faltar proteína, tá, galera? Tem que sempre ter uma proteininha. Eu colocaria ovo, poderia ser peito de frango, poderia ser um atum, enfim, N variedades que você pode estar fazendo, tá? Assim, se você tem dinheiro, se você tá com uma graninha legal ali, eu suplementaria. O meu pós-treino seria a suplementação com um carboidratinho, ou seja, fazia um shake de banana ali com whey, fechou. Pós-treino, shake de banana, um shake de aveia com whey, fechou. Não precisa de mais nada, vai até repor os eletrólitos ali, porque a maioria dos whey proteins tem os sais minerais e vitaminas ali, ok? Mas assim, pode ir perguntando se você achar que quer perguntar sobre uma outra refeição, de algum outro horário, pode estar perguntando aqui, eu vou estar respondendo. Mas basicamente, se você tem uma condição de comprar um whey protein, eu mandaria um carboidrato de absorção simples, pode ser a banana, que é gostosa e prática, descascou e comeu, com um whey protein, beleza? Aí um whey protein que seja de preferência, não precisa ser isolado, que é muito caro, mas pode ser um que tenha menos carboidrato possível, porque o carboidrato que tem no whey protein, na maioria das vezes é lactose, tá? E daí dá aquela coisinha ruim no estômago, no intestino ali. Quem é fresco que nem eu tem problema, tá? Porque eu se eu comer lactose 2 minutos tem que correr pro banheiro. Beleza? Deixa eu ver a próxima pergunta. Qualquer que tiver mais alguma dúvida pode perguntar, tá? Sem problemas. Por que a fritura é tão ruim para quem quer emagrecer? Vamos lá. Vamos pegar um alimento ali gostoso, extremamente saudável, a batata. Pô, batata é um índice glicêmico baixo, tranquilo, entrega energia aos poucos para o teu corpo, é fácil de consumir, é fácil de fazer, você come de qualquer jeito. Então vamos lá. O problema da fritura é o seguinte, quando você coloca a batata mergulhada no óleo lá para você fritar, quando você frita algum alimento, você está multiplicando aquela caloria daquele alimento por 9. Então, se você ia consumir, vamos supor que 100 calorias naquela refeição, você fritou, multiplica por 9. O problema é esse. Então, assim, você perde o controle da quantidade de calorias que você consome quando você frita, né? Só que assim, o corpo pede a fritura. Por que o corpo pede fritura? Porque assim, o que a todo instante o corpo quer? Ele quer energia, ele quer caloria. O nosso corpo quer armazenar gordura. Então, o que ele pede? Ele quer uma coisa extremamente calórica. E na maioria das vezes, ele quer a combinação de carboidrato com lipídios. Ele nunca vai pedir a combinação com proteínas. Por quê? Porque é mais gostoso, é mais palatável. Então, pode prestar atenção. O que o chocolate tem? Gordura e carboidrato. O que o sorvete tem? Gordura e carboidrato. Qual carne que é mais gostosa? Uma costela ou um patinho? Gordura. Então, assim, é mais gostoso essa combinação de gordura e carboidrato do que proteína, né? Então, por isso que o corpo pede. A Dai fez uma perguntinha ali. Energia para a musculação. O que você sugere? Só vou refazer a próxima pergunta. Daí, você está perguntando de um alimento para dar energia ou de algum suplemento, como eu falei agora há pouco ali. Mas eu vou responder mais ou menos as duas aqui, depois você só me confirma. Para te dar energia para a musculação, como eu falei, a parte energia, para você ter energia, vem de calorias. Calor, como a palavra já diz. Então, você tem que estar consumindo alguma coisa que te dê uma caloria rápida. Então, antes do treino, o que eu recomendo você estar consumindo? Alimento, show. Então, se você tem tempo para consumir uma refeição
dar um tempo e daí treinar, aí você pode estar consumindo um carboidrato de absorção mais lenta, ou seja, qualquer tipo de batata, seja doce, batata salsa, batata normal, só que daí consumir um carboidrato de absorção lenta tem que esperar 1h30, 2 horas para treinar, tá? Uma tapioca também tem que esperar um pouco mais. Agora, se você consome, você treina logo após o almoço, show. Então, o que seria interessante? Você consumir uma quantidade boa de carboidrato. No almoço, um carboidrato excelente para você colocar e fácil e barato é o arroz. O arroz é um dos melhores carboidratos para você estar colocando como pré-treino. Ele não é absorção lenta e não é absorção rápida, ele está meio termo. 1h e 10 depois você já pode estar indo treinar, tá? E ele fornece muita energia e fácil de comer. A batata também é uma das melhores refeições para você estar colocando no teu almoço. Então, 1h30 show de bola. Então eu já colocaria ali um arrozinho, um pouquinho de batata, daí da maneira que você quiser, sem fritar, tá bom? Sem fritar a batata. E tem que ter uma proteína, tá? Tem que ter uma proteína. Pode ser peito de frango, pode ser ovo, pode ser uma outra carne vermelha que não seja muito gordurosa. Carne de porco também é boa, desde que não seja muito gordurosa. E tem que ter também, faz uma variedades aí de salada. Você precisa das fibras, tá bom? Então, interessante para você que gosta de treinar após o almoço, você tem que ter carboidrato e proteína juntos, principalmente antes do treino, tá? Então, pode ser até um macarrão também. O macarrão, ele é um carboidrato de extrema absorção, ele é absorção rápida, é só você estar maneirando um pouco na quantidade, tá? Então, fez um arrozinho, colocou um filhazinho de peito de frango, ou então fez um peixe, alguma proteína, você tem que tirar a proteína de algum lugar para colocar. Por quê? Como eu falei no começo da live, o treino, se for um treino extremamente desgastante, você tem que estar consumindo proteína também para evitar que ele consuma a proteína do músculo, tá? Você tem que fazer um aporte de glicogênio durante o teu treino, você consumir o glicogênio que está no sangue pronto para virar energia e não está consumindo a proteína do músculo, tá? Então, acredito que você fazer essa refeição vai ser boa, prática e até barata para você, ok? Mas tem outras opções também que você pode estar colocando. Aí varia do teu gosto, né? Você tem que o que você tem que evitar fazer? Refrigerante com açúcar, né? Por que refrigerante com açúcar é muito ruim? Porque ele tem pelo fato de ter muito açúcar, é um carboidrato muito simples. O refrigerante ele te fornece energia muito instantânea. Tomou, virou energia. Só que você não precisa de energia naquele momento que você está tomando. Aí o teu corpo armazena em forma de gordura. Tudo que é em excesso, o corpo armazena em forma de gordura. Então tem que estar tomando cuidado com isso aí. Ok? Bom, espero ter respondido a tua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu já respondo também sobre a alimentação e o que comer antes do treino, tá? Vamos lá. Onde as pessoas mais erram ao tentar alcançar o objetivo, essa eu já respondi, né? Que é ficar sem comer. Então, uma vez que você fica sem comer, você perde toda aquela massa muscular que você construiu para queimar gordura. Então, não fique sem comer, galera, por favor. Por onde começar para não cometer mais esses erros? Então agora eu vou dar algumas dicas para que vocês não cometam mais esses erros, ok? Primeira coisa que vai ajudar muito a vocês não entrarem nessa fria, uma rotina, ou seja, tentem sempre acordar no mesmo horário, né? Designe horários para você estar fazendo as suas alimentações e as suas tarefas, deixe as suas refeições preparadas, porque quando chegar a hora de comer, se você tiver que preparar ainda, você vai apelar pelo prático, e o prático na maioria das vezes não é saudável, tá? Então não façam isso. Segundo ponto, troque os alimentos ruins por saudáveis. Só pelo fato de você trocar alimentos não saudáveis por saudáveis, você já vai emagrecer muito, mas você vai emagrecer demais. Você vai achar até que é um fenômeno. Só que as pessoas não conseguem fazer isso por muito tempo, né? Porque tem que se dedicar um pouquinho. Lógico que a bobeira é mais gostosa. Com certeza. Por exemplo, eu prefiro comer uma pizza do que um feijão com arroz. Mas tem que saber que tem a consequência, né? Então, só de trocar alimentos não saudáveis por saudáveis, vocês já vão emagrecer demais, ok? Treinar com intensidade o máximo de vezes por semana. Então, procurem treinar o máximo de vezes por semana e quando forem para a academia, apliquem o máximo de intensidade que puderem. Coloquem o máximo de carga que vocês puderem nos exercícios, desde que façam o movimento correto, tá? Não vão se machucar. Se o movimento estiver correto, não vai se machucar. Aplique o intervalo correto que o professor de vocês mandou. Aquele intervalo ele tem um fundamento. Se você der um intervalo muito gigantesco, o corpo já se recupera, a frequência cardíaca baixa e diminui a queima calórica. Então, o intervalo ele é importantíssimo, tá? Coloque amplitude do movimento. O que é amplitude? Ou seja, o ângulo do movimento. Então, estou fazendo um exercício lá, vou dar um exemplo do agachamento livre. Não desçam meia vida ali, desçam
até lá embaixo, tá? Só que, claro, tem que estar fazendo da maneira correta. Quanto mais amplitude, quanto mais você esticar a fibra muscular, mais você exige dela e mais você aponta para ela falando, ó, cara, você tem que ficar mais forte, você tem que ficar mais tonificado. E é assim que funciona. A sinalização via neural é assim. Então, no treino, dê o máximo de vocês e diminuir o consumo de álcool, né? Como eu falei a live inteira ali, o álcool é o maior vilão para quem quer emagrecer e tonificar. Não precisa cortar 100%, porque eu sei que tem muita gente que gosta de estar tomando um golinho no final de semana, faz bem para cá, para aqui, né? Mas tem que tentar evitar o máximo possível, porque como eu falei, pra você ter uma ideia, uma latinha de cerveja, não lembro de cabeça agora, mas uma latinha de cerveja dá mais ou menos aí quase 300 calorias. Então você vê, né? E tem gente que toma aí tipo 2 caixas por final de semana, ou num sábado, então tem que tomar cuidado, né? Olhe, por exemplo, uma latinha de cerveja, olhe a porção que não daria de arroz, você não aguentaria comer o prato de arroz que vale uma latinha de cerveja, tem que tomar cuidado, beleza? Então, as minhas dicas para você não cometer mais erros é isso aí. A rotina, trocar os alimentos ruins por alimentos saudáveis, treinar o máximo de vezes por semana e com intensidade, sem frescura. Entrou na academia, fecha a cara e treina. Nem que doa, nem que arda, se vira. E diminuir o consumo de álcool, ok? Acho que só essas duas questões, de diminuir o consumo de álcool e trocar os alimentos não saudáveis por saudáveis, você já vai emagrecer horrores. Só tem um ponto negativo que não é negativo, você vai ter que gastar, mas sabe com o que você vai gastar? Comprando roupa nova, porque as roupas antigas vão ficar sobrando, beleza? E como faço para consumir mais proteínas? Isso é uma boa pergunta, porque como eu falei no começo do vídeo, é difícil as pessoas baterem a meta diária de proteína, é bem difícil e eu concordo, né? Porque, vou só falar de novo para quem não estava ali, mais ou menos uma pessoa tem que comer de 1,8 gramas a 2 gramas de proteína por peso corporal, se ela quiser conseguir ter um ganho de massa muscular legal. E assim, no meu caso que pesa 80 quilos, 160 gramas de proteína não é tão fácil bater assim, tá? Não é tão fácil. Então, lembrando que 100 gramas de peito de frango vai dar umas 27, 26, 30 gramas de proteína. Então, não é tanta coisa. Então, a minha dica, para você conseguir bater a quantidade diária de proteína, coma mais vezes ao dia, tá? Porque se você come 2 vezes por dia, olha o tanto de frango, ou ovo, ou peixe, ou carne que você vai ter que comer. Agora, coma lá 5, 6, 7 vezes por dia, aí a quantidade de alimento que contém proteína é menor. E a outra dica que é sensacional é a suplementação, né? Se você compra um whey protein ali, tá com preguiça de fazer o teu frango, ali você bate o shake de proteína gostosinho, ele mandou, fechou. O problema é o custo, né? O problema é que o whey protein no Brasil não é caro, tem muito imposto, mas é uma grande saída. Beleza? E última questãozinha aqui antes de fechar a nossa live. Se eu não posso cortar tudo, então o que é bom tirar da minha alimentação? Show de bola. Então vamos lá, algumas coisas que eu acho interessante vocês cortarem da alimentação de vocês, assim, sabe? E não é difícil, eu consegui, minha esposa conseguiu, todo mundo consegue. Primeira coisa é refrigerante. É muito gostoso o refrigerante, ele é muito gostoso, só que ele tem muito açúcar. Ou seja, o açúcar refinado ele é um carboidrato de absorção extremamente simples. Eu tomei o golão de refri ali, automaticamente ele já vai estar fornecendo muita energia para mim, só que eu não preciso daquela energia, eu já tenho minha energia que está predisposta para eu usar. Aí o que o corpo entende? Tudo que eu consumo em excesso, ele armazena em forma de lipídio, gordura. Parece que até por osmose, né? Tomou refri, a barriga já começa a aumentar. Então, o refrigerante não é legal, tá? E claro, não é só refrigerante, aqueles sucos de caixinha que vem pronto, lógico, eu não vou falar marca, sabe? Aquilo é pior do que refrigerante, porque daí ele tem muito mais sódio também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Refrigerante zero pode? Pode. Claro que ele não deixa de ser um produto cheio de química, né? Um produto industrializado que não faz bem para a saúde, mas ele não tem calorias. Então, para quem quer emagrecer, pode tomar 10 litros de refrigerante zero, não tem caloria nenhuma. Não é saudável, mas não tem caloria. Então, refrigerante zero, beleza. O que é bom tirar também? Então, o refrigerante, o açúcar refinado, né? Quanto menos consumir, melhor, tá? Optem por um outro açúcar, né? Só que o problema é que é mais caro, que no caso o açúcar mascavo, o demerara, ele é mais saudável, tá? Não é tão agressivo que nem o açúcar refinado. Uma coisa que não se fala na televisão, né? Porque é óbvio que não fala, porque é o que gera lucro, é que hoje a droga que mais mata no mundo é o açúcar refinado. Só que o problema é que o açúcar refinado, margarina, né? Que é gordura hidrogenada pura. Se a pessoa consumisse e morresse na hora, aí ninguém consumia mais, mas aquilo lá te mata aos poucos, então tem que estar tentando evitar. Então a próxima coisa que eu ia falar para vocês agora
é o óleo, tá? Não o azeite de oliva, o óleo de cozinha, tá? Então ele é horrível, horrível, horrível para qualquer coisa. Por quê? Para vocês terem uma ideia, esses óleos, todos que vocês compram, exceto o azeite de oliva puro, né? Eles usam um componente na fabricação desse óleo que é o mesmo componente que usa lá para separar o petróleo na hora do processo lá. E como eles têm que fabricar em grande escala, né, porque tem muita gente que consome, então tem muita química ali. O óleo hoje é o alimento mais cancerígeno que existe, tá? Então o óleo é horrível para quem está nesse processo aí de emagrecimento e tonificação. Então, refrigerante, açúcar refinado, aqueles sucos de caixinha já, que é extremamente doce, o óleo também, e a margarina e outras, né, que tem gordura hidrogenada. Dê uma olhada no rótulo. Por quê? Por que a gordura hidrogenada é tão ruim? Falando de uma maneira bem brusca aqui, tá? A gordura hidrogenada, o nosso corpo não consegue absorver aquilo. Aquilo ali gruda na parede da artéria da gente, como se fosse, de uma maneira bem simbólica, ele praticamente plastifica as artérias. Então, quando você deixa as nossas veias e artérias, elas têm que ser flexíveis, né? Se não for flexível, aumenta a pressão arterial. E uma vez que a pessoa consome esses produtos aí, você fica com a tua parede arterial muito mais rígida, o que não pode, né? Porque daí ela não faz o processo de expansão, aí a tua pressão arterial vai aumentar e aonde o vaso for fraco ou for pequeno, ele vai romper. Se for aqui, um AVC, coração ali, ou região infarto, enfim, tem que estar tomando cuidado com esses. É básica. E assim, o álcool, né? Por último é o álcool, que eu aconselharia que vocês não cortassem. Não precisa cortar, mas diminua bastante o consumo, tá? Diminua bastante o consumo, que vai ajudar bastante a vida de vocês, tá bom? E lembrando que quando eu falo de açúcar, estou falando de açúcar e componentezinhos ali. Ou seja, aquelas balinhas, tem pessoas que não conseguem ficar sem bala na boca, pirulito, aquelas coisinhas doces que você consome, aquilo ali é tudo açúcar. É um açúcar com gostinho diferente e um marketing forte ali para te pegar, tá bom? Fazer uma última verificação rapidinho antes de eu fechar essa live, que eu já me estendi demais. Por exemplo, se você está num processo, treinou pesado, legal, fez dieta legal, você está naquele momento do dia ali de descanso ali, né? Que você está fazendo um anabolismo, ganhando massa muscular e o teu corpo está consumindo aquela gordura para virar energia. Você está naquele processo do dia ali que o teu corpo está consumindo gordura para manter o teu dia a dia. Show! É tudo que a gente quer. Aí você consome lá uma balinha ou põe um pirulito, um carboidrato simples ou toma um refrigerante. O que vai acontecer? O teu corpo vai falar, opa, eu não quero mais sofrer para pegar essa gordura aqui para transformar em energia. Você está vindo energia de graça. Eu vou pegar o que vem de graça. Daí acaba a tua lipólise. A lipólise é quando você está quebrando gordura, tá? Então o teu corpo deixa de fazer lipólise e ele passa a usar aquele docinho como fonte de energia primária. Se você estava queimando gordura naquele momento, ele vai parar na hora. Então tem que tomar cuidado com esses aí, ok? Então a live de hoje basicamente foi sobre isso, sobre os erros que as pessoas cometem ao tentar emagrecer e tonificar, tá bom? São erros simples, são erros bobos, mas que se vocês aplicarem, vocês vão emagrecer muito rápido mesmo. Então tem que estar tomando cuidado com isso, tá? Façam isso que eu disse, essa live vai ficar gravada, depois podem voltar. Façam isso que eu digo, eu duvido. Se no primeiro mês, se vocês não emagrecerem drasticamente, pode até me cutucar, depois me mandar mensagem, falar, eu fiz o que você falou, não emagreceu. Eu duvido você não emagrecer. E lembrando, emagrecer com qualidade, você vai estar perdendo gordura corporal e o menos possível de massa muscular, tá? Então, é simples, mas é que requer dedicação, né? Porque o que é gostoso provoca a gente, né? Aquilo que eu falei. Entre um prato de arroz e feijão e uma pizza, a pizza é mais gostosa, né? Mas tem que estar vendo isso aí, tem que estar colocando na balança isso aí. Beleza? Então, vou fechar a live por hoje. Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus e até a próxima, ok?